Que Deus nos abençoe e que eu possa ser, assim, abençoado por Deus aqui, enquanto ministro para o seu coração, e os irmãos mais ainda, por causa da sua palavra bendita. Deus seja louvado. Eu gosto de ler bastantes passagens da Bíblia para falar uma palavra, para dar uma mensagem. E acontece comigo uma experiência que eu tenho repetido ela nesses últimos anos, que tem sido muito boa para a minha vida. E aí eu estou repartindo também lá com a igreja, repartindo lá com os líderes da nossa igreja, né? Essa experiência é a seguinte: todo ano, na virada do ano, no começo de um novo ano, como está acontecendo agora, então a gente faz uma porção de coisas, a gente faz avaliações e tal, e faz também projeções, faz planos, planejamento, sonhos e tudo mais. E para mim, eu tenho escolhido na Bíblia algumas passagens, às vezes algumas passagens. O ano passado foi um personagem da Bíblia, né? Então, às vezes, um conjunto de salmos, ou um salmo só, ou uma história, ou um livro da Bíblia, e eu pego aquele livro e dedico uma boa parte do tempo do ano olhando para aquela passagem da Bíblia, olhando para aqueles ensinos, olhando para aqueles acontecimentos, enfim, e vou pedindo que Deus vá trabalhando na minha vida aqueles pontos, né? Porque a palavra de Deus não foi escrita por acaso, a palavra de Deus é viva, então ela tem a capacidade de fazer-se acontecer na nossa experiência, com toda certeza. A gente precisa de exercer fé, e à medida que a gente exerce fé, aquela palavra ela vem e se torna parte da vida da gente. Aí eu fico lendo aquilo e tal. E esse ano não foi diferente. Aí eu recebi, na verdade, desde outubro passado, quando eu fui honrado com um convite de estar falando a palavra de Deus para um grupo de líderes da nossa igreja, Deus me deu essa passagem, parte dessas passagens que eu vou falar com vocês aqui. E aí eu estive estudando, analisando, e adotei um livro do Novo Testamento para mim ler, estudar, meditar, aplicar, né, na minha vida. É um livro extenso, mas é um livro muito importante, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse ano, eu vou ficar olhando para esse texto, vou ler todo o resto da Bíblia, claro, né? Vou ler outras coisas e tal, mas Atos vai ser o ponto central da minha vida. Eu vou pegar uma caneta, vou pegar lápis de cor e vou estar marcando. E já fiz algumas coisas já, nesse começo do ano. O que eu vou falar com vocês é resultado dessa minha primeiras pinceladas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero seguir com ele todo ano, né? À medida que for passando o tempo e pegando os pontos que estão aqui e aplicando na minha vida e dentro do possível aos irmãos da igreja. Então, Atos dos Apóstolos, eu quero pegar alguns pontos aqui, um pouco ali, um pouco acolá. É claro que não tem, são muitos capítulos, não tem como a gente falar todo o assunto aqui. Mas eu quero pegar alguns pontos para você guardar no seu coração, e se você se sentir desafiado e abençoado para ver esse livro, ler esse livro, estudar esse livro, meditar nesse livro, orar a palavra de Deus que está nesse livro, trazer para a sua vida em fé os pontos que se encontram nesse livro, então eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado também e muito abençoada. É claro que o tema que está percorrendo e que eu estou vendo o livro de Atos é milagres, né? Eu ia até falar para você, se você tiver uma revelação aí, quem tiver revelação eu vou presentear com a Bíblia, mas eu já falei, milagres, né? Agora não vale mais. Aí eu vou pedir para o irmão da mesa me ajudar nos textos também. A gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. Um pouco a gente projeta lá, um pouco você lê na sua Bíblia, mas aqui na tela o texto da Bíblia, ele é bem importante. Eu quero fazer um estudo bíblico, vamos dizer assim, ok? Nessa mensagem desta noite. Então, deixa eu destacar algumas passagens que estão aqui por esse livro de Atos.
Deixa eu começar de um versículo que está, aí você vai me ajudar ali. A minha Bíblia é NVI, essa mesma que está sendo projetada aí, ok? Vamos começar do capítulo 5, versículo 20 de Atos dos Apóstolos. Antes de eu ler as outras porções, que eu falei que eu leio bastante textos. 5. Eu quero que os irmãos observem uma coisa interessante nessa passagem, que está numa palavra, uma palavra central, importante, poderosa aqui. O texto diz assim: disse. Aqui é um caso que Pedro estava preso, foi uma das primeiras, talvez a segunda prisão que eles sofreram por causa da palavra de Deus, e ele estava preso, e na noite daquelas, o anjo do Senhor apareceu. Foram 2 vezes, na verdade. Essa é a primeira. O anjo de Deus apareceu lá e, de uma forma surpreendente, tirou Pedro da prisão. E depois os líderes judaicos foram lá, busca Pedro para vir aqui para o interrogatório. Na hora que foi lá buscar Pedro, Pedro não estava mais lá. E ficaram todo mundo assim: o que aconteceu? E Pedro estava lá no templo, já falando a palavra de Deus. E nesse ato da libertação do Pedro, o anjo de Deus deu uma incumbência, que é esse texto que está projetado ali no versículo 20. Essa aqui é uma palavra do anjo do Senhor. Diz assim: disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Observe aí, nesse texto, uma coisa interessante, que a maior parte das Bíblias, e é o caso dessa que nós estamos usando, a palavra vida, nesse texto, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. É interessante que a palavra vida está em maiúscula. Isso na maior parte das Bíblias, não são todas, mas ao meio da revista atualizada, a corrigida, a NVI, boa parte das Bíblias aparece essa palavra vida como está ali, com maiúscula. Geralmente a palavra vida começa com maiúscula quando ela é a primeira palavra do texto. Mas quando ela é a última palavra do texto, geralmente é vida com minúscula. Mas aqui, vida é com maiúscula. Guarde esse dado, que ele é muito importante para nós. Vamos então ler capítulo 3, versículo 1 em diante. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Na hora da oração, às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. E ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Capítulo ainda 3, versículo 15, que vocês veem e conhecem. Capítulo 4, queridos irmãos. No capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 17:
do capítulo 4 diz assim: todavia, para impedir que isso aconteça, é a tentativa dos líderes judaicos em relação aos apóstolos, né? Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais, que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí vai seguindo aqui os próximos versículos. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Olha bem o versículo 24. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações? E os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para que anunciem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Eu li esses textos porque são muito conhecidos, só para a gente relembrar e trazer na nossa memória aqui a palavra. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento que fala a história dos apóstolos, a história da igreja, a primeira igreja. Os evangelhos contam a história de Jesus, enquanto na terra, seu ministério, seu ensino, sua morte, sua ressurreição. Atos dos Apóstolos conta a vida dos apóstolos. Agora Jesus, em Atos, não está mais presente ali com eles como estava nos evangelhos. Jesus agora, ele foi recebido, diz o capítulo 1 de Atos, lá nos céus. E agora então ele passou a incumbência do trabalho para os homens, para os apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma sequência daquilo que os evangelhos concluíram. Então, tem até uma ligação entre Lucas e Atos. Foi escrito para a mesma pessoa. E Lucas está escrevendo o Atos, contando a sequência da história. Em Lucas, o evangelho, ele contou a história de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, ele está contando a história dos apóstolos. Em os evangelhos e no evangelho de Lucas, o protagonista, a pessoa principal, o destaque é a pessoa de Jesus, seu nascimento,
seu enchimento do Espírito, sua ida ao deserto, seus ensinos, as parábolas de Jesus, muito especialmente, a morte, a ressurreição, os discípulos no caminho de Emaús, e conclui para que os discípulos permaneçam em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos com poder. Conclui-se mais ou menos assim a história de Lucas no Evangelho. Lucas continua a história, começa com Jesus ressuscitado, conversando com os discípulos, fala de Jesus sendo levado aos céus e fala dos discípulos dando sequência ao trabalho por toda a história. O livro de Atos é dividido em 3 partes. Em cada uma dessas partes tem um personagem central. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 11, o personagem que mais se destaca no livro de Atos é Pedro. Ele é um personagem dos principais. É ele quem está fazendo a pregação em Atos 2. É ele quem está curando o homem na porta formosa do templo. É ele que está respondendo o questionamento do Sinédrio. É ele que está, então, enfim, em destaque aí por uma boa parte do livro de Atos. Até uma certa altura, o Pedro está aparecendo. O Senhor está usando o Pedro. De uma altura em diante, Pedro sai de cena e entra em cena o Saulo, que se torna o Paulo. E a história vai contando-se, transita-se. Olha que coisa interessante. Começa em Jesus, nos evangelhos, e depois, então, é Pedro que é o destaque. Pedro sai de cena na história, porque Lucas passa a viajar com Paulo. Então, a história de Paulo começa a ser contada. Então, o ministério, as viagens missionárias e vários aspectos da vida do Paulo está sendo contado e tal. Então, Jesus nos evangelhos, Pedro na primeira parte de Atos e Paulo na segunda parte de Atos. E aí eu quero convidar você para ler uma passagem no livro de Atos, que eu julgo ser muito importante. Agora você vai usar a sua Bíblia para você encontrar a seguinte passagem, Atos capítulo 29, versículo número 1. Atos 29, verso 1. Uai, vocês estão olhando para mim com essa cara? Então, preste bem atenção no que o Senhor quer falar para a gente. Nos evangelhos, Jesus é o protagonista. Na primeira parte de Atos, Pedro é o protagonista. Na segunda parte de Atos, Paulo é o protagonista. E no capítulo 29 em diante, não é nem Pedro e nem Paulo. Sabe quem que é? Olha para o seu irmão e diga assim, é você. Porque Atos não tem fim. Atos é um livro que não tem fim. Você pode lá, não terminou. Conta a prisão de Paulo e terminou por ali. Porque o Espírito Santo está querendo dizer o seguinte, a história não para por aqui. A história continua. Amém, Jesus? Deu para entender? Então agora, quando Jesus estava na terra, a responsabilidade estava com ele. Jesus foi assunto aos céus, a responsabilidade ficou com a igreja, com destaque em Pedro. Pedro saiu de cena porque Lucas foi trabalhar com Paulo. Paulo se tornou o destaque. Agora, então, ele é o protagonista. E Paulo não está mais entre nós, mas aquele que estava agindo em Atos dos Apóstolos, ele continua entre nós. E ele continua contando uma história. E a história de Atos 29, versículo 1, começa exatamente com a sua vida. Você agora é o protagonista de Atos dos Apóstolos. Quem entende, diga amém. Amém. Então, agora é comigo. Só até o 22, mas tem um pouquinho mais. Então, veja bem, meus irmãos. Ó, essa mulher me persegue. Ela falou aí? Não. Olha bem uma coisa interessante. Atos dos Apóstolos conta muitos assuntos, muitos ensinos. Tem 2 coisas que eu quero falar desses ensinos todos de Atos dos Apóstolos para você nessa noite. São 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, é uma pergunta. É uma pergunta. A gente precisa vasculhar o livro de Atos, não vai fazer isso agora, claro,
para perguntar o que acontecia na vida desses personagens encabeçados por Pedro. E eu quero então dar um tema aqui nessa conversa nossa nessa noite, que é o seguinte: já que nós estamos falando de sonhos, eu quero falar para você como a gente pode construir, compor fica melhor. Como a gente pode compor um Atos 29/2020 dos sonhos da sua vida. Um capítulo dos sonhos. Entendeu? Não é proibido de jeito nenhum sonhar. Inclusive, quando uma das bênçãos dadas, que nós vamos ver no livro de Atos, é que são sonhos e são visões. E se sonhos e visões são pontos importantíssimos nos livros de Atos, dá-se a entender para nós que Deus vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida a partir da nossa disposição em sonhar e visionar. Não há como Deus trabalhar na nossa vida. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano é maior do que o sonho que ele tem. Um sonho pequeno mantém a pessoa em um estado de pequenez na vida. Um sonho médio leva a pessoa a uma vida média. Um sonho ótimo leva a pessoa a uma vida ótima. Mas um sonho excelente leva a pessoa a uma vida excelente. E vida excelente é o sinônimo de vida de milagres. Então, o que Atos dos Apóstolos pode nos ensinar para nós fazermos uma composição? Todos os anos, nós temos um presbítero muito idoso na nossa igreja, que todos os anos, quando passa o ano, nós temos a alegria de ouvi-lo falar. E todos os anos ele fala assim para nós, presbítero Paulo Dias Saboia. Ele fala assim, está com 80 e tantos anos já, bem idoso, com dificuldade para falar, ele fala assim: Deus colocou uma agenda na sua mão. Estamos começando um novo ano. Então você acaba de receber de Deus uma agenda. Não está escrito nada nela. A história que você vai anotar nesta sua agenda vai ser a história que você vai fazer. Vai ser a história que você vai construir. Então, geralmente, numa agenda, a gente faz duas coisas. Eu faço essas duas. Em uma agenda, todos os dias, eu me sento para fazer um pequeno diário do dia que antecedeu. E fazer um pequeno roteiro para o dia que está à minha frente. Todo dia eu faço isso. Às vezes eu coloco um ponto do que aconteceu ontem, um ponto do que eu tenho que fazer no dia de amanhã. Mas todos os dias eu faço. Então a agenda está limpa. Não tem nada escrito. No dia 1º de janeiro não tem nada escrito. Eu vou escrever. Eu vou compor essa agenda. Então, o que vai ser relatado nessa agenda vai depender muito daquilo que eu sou e faço. E tenho. E esta agenda, querido, está na tua mão hoje. Ela está limpinha. Ela tem apenas aí 12 dias. Chegamos no 12º dia. Ainda está todinha limpa pela frente. Que tipo de história você vai escrever nela? Qual é a composição que você vai colocar em todos os outros dias que estão pela frente? Você não pode viver a sua vida só com essa conversa piedosa que é mais católica romana do que evangélica. Seja o que Deus quiser. Você não pode viver, não, seja o que Deus quiser. Como é que vai ser aí a sua vida financeira? Seja o que Deus quiser. Como é que vai ser o seu casamento? Seja o que Deus quiser. Como que vai ser o seu ministério? Seja o que Deus quiser. Não. É uma palavra piedosa, é uma palavra interessante, mas é uma palavra que não vai causar nenhum efeito. Porque Deus, Ele sempre quer, e o que Ele quer já está revelado na sua palavra. Agora, depende do que você vai ver na sua palavra, o que você vai encontrar na sua palavra, para trazer para a realidade da sua vida, a fim de que a sua vida possa compor um Atos 29 de milagres. Como é que eu posso fazer isso? Bom, para me fazer isso, eu tenho que ver o que está relatado em Atos. Por exemplo,
Atos é um livro de milagres. Eu encontrei numa leitura rápida no livro de Atos, pelo menos 23 menções de milagres. Então tem milagre quase que para um dia do mês. Se você dividir isso em semana, então numa semana você tem 3, 4 milagres que Atos dos Apóstolos relata. E esses milagres, eles estão divididos, eu dividi eles em 6 pontos. Então existem os milagres de cura. Atos 3, que acabei de ler com os irmãos, é um milagre de cura do coxo na porta formosa do templo. Existe um milagre do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. E esse milagre do derramamento do Espírito Santo não é uma vez só. Atos 2 relata isto, Atos 4 relata isto, Atos 10 relata isto, Atos 19 relata isto. E você vai vendo isso sendo escrito por toda a história de Atos. Inclusive, quando você pega o livro de Atos e vai estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo, o livro de Atos é um livro de teologia do Espírito Santo. É pneumatologista, o livro de Atos. Porque ele fala do Espírito Santo. Olha, eu fiz uma pesquisa e encontrei 52 vezes escrito a palavra Espírito Santo. Há uma outra tradução da Bíblia que você encontra 57 vezes a palavra Espírito Santo. A menção, o trabalho, a obra, o serviço, a orientação, o comando, a presença do Espírito Santo permeia e encharca cada capítulo do livro de Atos. E há manifestações do Espírito que são tremendas. Tem uma que veio como línguas sobre os crentes, como um vento veemente. Tem outra que o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Pensa um negócio desse. Olha, estava Pedro falando em Atos 10 na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre eles. Num ambiente, o Espírito Santo invade o ambiente como um vento. E vem como línguas repartidas. No outro, o Espírito Santo caiu sobre eles. No outro, o Espírito Santo veio, tremeu o lugar onde estavam reunidos. No outro, o Espírito Santo veio e falaram em línguas e profetizaram. Enfim, eu acho que isso aí é um milagre extraordinário. Ver o homem da porta formosa sendo sarados, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem se firmou sobre os seus pés e entrou o templo afora, saltando e louvando o nome do Senhor. É um milagre tremendo. Enéas foi curado. Existem 2 ressuscitações em Atos, uma de Tabita ou Dorcas, outra do Eutico, lá em Troade. Lembra dessas histórias? Que Pedro orou pela Tabita e ela ressuscitou. E depois orou Paulo pelo Eutico e ele ressuscitou. Milagres de ressurreição. Milagres, um outro grupo de milagres que está em Atos dos Apóstolos, é que quando os apóstolos estão debaixo de perseguição, há sempre uma intervenção da igreja, orando a Deus, e nessa intervenção da igreja, orando a Deus em favor daquela situação, há sempre um milagre que é relatado assim: Deus abre portas. Quando Pedro, no capítulo 5, estava preso, Deus enviou o anjo e falou para Pedro: vai e fala para o povo as mensagens desta vida, vai e fala para o povo. No capítulo 12 diz que foi do agrado do povo que Herodes matasse Tiago, o irmão de João. Então prendeu Pedro para julgá-lo e também levá-lo à morte. Na noite anterior em que Pedro haveria de ser julgado, diz que ele estava dormindo. E o anjo do Senhor, mas com detalhe do capítulo 12 de Atos, enquanto Pedro estava na prisão, havia incessante oração da igreja em favor dele. E Deus mandou um anjo lá, mais uma vez. E Deus mandou o anjo naquele lugar, e o anjo passou pelas escoltas dos soldados. Eram 4 vezes 4, 16 soldados no entorno de Pedro, Pedro dormindo no meio dos soldados, uma grande porta para se passar para o lado da rua, as cadeias que estavam amarrando Pedro, a igreja orando. Deus mandou o anjo, e o anjo entrou na cadeia, tocou em Pedro e falou: bota a capa, bota a sandália e vamos sair daqui. E o Pedro: o que está acontecendo? E levantou, botou a capa, botou a sandália e saiu. E diz que quando chegou na porta daquela prisão,
Na Almeida Revista e Atualizada tem uma palavra tremenda. Eu gosto muito dela. Diz que quando eles chegaram diante do portão, Almeida Revista e Atualizada diz assim: o portão abriu automaticamente. Automatismo é uma palavra moderna, mas naquele tempo o anjo do Senhor tinha um controle na mão já. Por que ele tinha o controle na mão? Porque o dono da obra é que tem o controle de todas as coisas. E ele enviou o anjo lá, a igreja orando. Quem é que pode com esse povo orando? E a igreja orou, e o anjo abriu a porta, pegou o controle, e o Pedro, diz o texto assim, que Pedro não sabia o que estava acontecendo. Parecia assim estava em êxtase, entendeu? Quando chegou lá, acho que Pedro falou assim: será que o céu desceu ou eu subi? Ou eu subi, o céu desceu? De verdade, aquele pasmo, o anjo falou: pega a rua e vai embora. A porta se abre quando a igreja ora. E porta aberta, crente, é um milagre de Deus. Deus move os anjos celestiais para fazer milagre de portas abertas. É um milagre. Quando Paulo e Silas estão presos, lá no capítulo 16, lá na cidade de Filipos, amarrados no tronco, com os pés e as mãos, diz que perto da meia-noite, as cadeias caíram, as portas se abriram. E o homem que estava cuidando da cadeia, pensando que todos tinham fugido, sacou da espada para se suicidar. E Pedro disse: não te faça isso, porque todos nós estamos aqui. Como é que pode uma grade abrir da cadeia e os presos não fugirem? O que um preso quer com toda a ânsia da vida é fugir. A porta se abriu, mas só que abriu diferente. Lá estava acontecendo, não era o arrombamento da cadeia por conta de comparsas. Não era uma explosão com dinamites para arrebentar a porta da prisão. Não, era gente que estava orando e louvando a Deus. E o Deus fez acontecer um terremoto que só abriu as portas, só caíram as cadeias. E melhor do que tudo, o carcereiro querendo se matar, Paulo: não faça isso. E o carcereiro: dá-me luz. E trouxeram luz. E ele então perguntou para os apóstolos: homens, que coisa tremenda. Ele já sabia que Paulo tinha libertado a pitonisa, a moça de adivinha. Ele já sabia que Paulo estava fazendo aquelas reuniões de oração lá. O carcereiro sabia. Ele sabia que Paulo já estava também até cantando lá dentro daquele lugar. Então ele sabia que tinha alguma coisa na vida daquele homem que fazia a vida dele ser uma vida de milagre. E quando ele se encontrou com Paulo, ele disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a resposta do apóstolo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. É milagre, gente, é milagre. E os milagres das portas abertas? E o milagre do Paulo na ilha de Malta? Então, o livro de Atos é um livro assim, ó, milagre aqui, milagre. Se você for pegando um por um, dá para você passar o ano inteiro estudando os milagres, sabe, adorando a Deus pelos milagres, comendo daquele milagre, e melhor dizendo: Senhor, faz esse milagre acontecer. Na história do capítulo 29 do Atos dos Apóstolos, que inclusive é a minha vida. Escreve aí, Senhor. Me ajuda a escrever esse livro. Então, Paulo, olha para você ver. Ficaram 14 dias em um navio, assim, em alto mar, jogados para um lado para o outro. E tal, você conhece a história, e vão pular a história. No final, salvou do navio gente que foi agarrado em tábuas. Quem salvou, quem sabia nadar, foi salvo porque sabia nadar. Quem não sabia nadar, se agarrou em tábua. A Bíblia não fala se Paulo saiu nadando ou se ele saiu agarrado em uma tábua, mas ele saiu do lado da ilha de lá, salvo. O centurião, os soldados queriam matá-lo, Deus livrou. O mar quis matar, Deus livrou. Deus apareceu para Paulo e falou assim: olha, você vai comparecer diante do César lá em Roma. Então, eu dei para você todo mundo que está nessa tripulação. 270 e tantas pessoas. Está agora sob seu cuidado. Nenhum fio de cabelo deles vai perecer. Porque eu coloquei eles todos, foi na sua mão. Paulo entrou no navio como um prisioneiro. E dentro do navio se tornou rei no navio.
O comando do navio não ficou do timoneiro. O comando do navio não ficou do capitão. O comando do navio não ficou mais debaixo do cuidado do dono do navio. O comando do navio ficou na mão do Paulo. E Paulo falou: o Deus a quem eu sirvo mandou o anjo dele aqui esta noite e disse que nenhum de vocês vão perecer. O navio vai ser salvo com nada, vai salvar nada, só a vida de vocês. Mas fiquem tranquilos. Passou no mar, foi aquela luta, 14 dias sem comer, e chegaram do outro lado da ilha e foram esquentar fogo. Estava frio, e pegando gravetos aqui, colocando no fogo, vai o Paulo, pegou um punhado de graveto, e na hora que ele foi colocar o graveto no fogo, uma víbora ficou pendurada na sua mão. E o pessoal da ilha falou: essa víbora aí é fatal. E o pessoal fez um julgamento. Primeiro julgamento: esse homem é maldito mesmo. Esse homem deve ser uma peste. Porque ele tendo sido salvo lá no navio, a autoridade divina não deixa ele viver, porque a serpente está aqui. Ele vai começar a inchar e vai cair morto. Aí Paulo pegou aquela serpente e foi no fogo. Pensa aí um negócio desse. Aquela bicha grudada assim, queimou lá. E o pessoal falou: vai cair, vai morrer. Vai morrer, vai inchar e vai morrer. Vai inchar e vai morrer. Foi passando as horas. E falaram assim: não, o homem não inchou. E o homem também não morreu. Aí, segundo o julgamento deles: não, ele não é um homem. Ele é um Deus. Mas, na verdade, ele não era um Deus. Ele estava com Deus, que faz milagres. E que nem a própria natureza pode vencer Deus no milagre. Uma serpente picando é a morte certa, mas uma serpente picando uma pessoa que tem uma história de milagres e que Deus tem um plano para a vida dela, esta pessoa vai ser eterna enquanto não cumprir o trabalho que Deus colocou na mão dela. Então eu estou seguro, porque Deus tem grandes coisas para a minha vida, e você pode ficar seguro, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Como é que vai ser o seu Atos 29? Você tem base. Você tem milagres. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo que está trabalhando em Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. É o mesmo Deus que continua trabalhando em Atos 29. Ou mudou? Ou o Espírito Santo que você tem como habitação na sua vida é diferente do Espírito Santo que habitava na vida dos apóstolos. Eu e você podemos ser diferentes deles, mas o Espírito que agia neles é o mesmo Espírito que age na nossa vida. E ele, para agir, não depende de nada da nossa parte, a não ser a nossa fé. O justo vai viver da fé. E a fé vai fazer os acontecimentos de Deus acontecerem na composição de Atos 29. Olha para o seu irmão e diz assim: é Atos 29 de milagres. E fala para ele assim, fala para ela assim. E o protagonista lá se chama... Fala o seu nome, fala o seu nome. Fala o seu nome. Puxa vida, você não acredita? Eu acredito. Atos 29... Na minha agenda, o protagonista sou Joe. Nos Atos 29 da sua... Você tem que sonhar. É o seu sonho que faz isso. No dia que o Espírito Santo desceu sobre Pentecostes, o pessoal falou: está todo mundo bêbado. Pedro se levanta e fala assim: não, senhores, o que está acontecendo aqui é o que falou o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens sonharão e os vossos velhos terão visões. Oh, irmãos, por que tem que ter visão? Porque Deus não vai fazer nada na história da sua vida se você não ver. Você tem que ver. Você tem que enxergar. Você tem que, entendeu? Visionar. É um segredo da vida de uma pessoa. O que você vê? Uma certa ocasião o Senhor curou um cego que tinha sido já sarado da vista, e ele recebeu cura ali, mas uma cura assim. O que você vê? Ele disse: eu vejo os homens como árvores,
Não está certo, volta aqui. Orou por ele, ministrou para ele novamente. O que você vê? Agora eu vejo homens como homens. O que você vê? Você não pode ver uma coisa turva, misturada, sem nexo. Você tem que ver coisas que o Espírito Santo coloca no seu coração. Aí você vai falar assim, mas pastor, como que eu vou saber se o Espírito Santo colocou no meu coração? Basta uma coisa, você está debaixo do sangue de Jesus? Você está habitado pelo Espírito Santo que agora mora dentro de você? Então essa pessoa, a Bíblia diz, Deus é quem coloca em você tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Quando a gente está em conexão com Deus, Deus coloca desejos no nosso coração. E você tem que acreditar que por causa da sua conexão com Deus, aquela visão, aquela palavra, aquela voz, aquela coisa maravilhosa, aquele sonho veio de Deus. E eu não vou abrir mão desse sonho. Eu não vou abrir. Na sexta-feira cedo, estava fazendo a mudança de casa. Eu fui na igreja para deixar um escritório que não dava para ir para a nova casa. E quando eu estava descendo lá, veio um moço, está pregando hoje à noite lá na igreja. Parou no pátio, olhou para mim, aqueles olhos assim, aquele olho de profeta, 4x4, olhou para mim. Eu falei, meu Deus, ele está olhando para mim. E ele olhou para mim e veio. E veio o profeta. E quando ele veio, irmão, ele botou o dedo assim em cima da minha cara, mas falou um negócio, eu não vou falar para vocês, foi coisa boa. Ele falou coisas assim, e eu falei, Senhor, eu acredito em gêneros, números e graus, aquilo que aquele profeta falou. Sabe por quê? Porque toda a palavra de oração que eu fiz ao Senhor nos últimos dias, o profeta falou. O profeta falou até o livro que eu estava lendo. Crê um negócio desse? Ele falou o livro que eu estava lendo, e falou o nome do autor do livro. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Porque é exatamente isso que eu vou fazer na sua vida. Eu falei, então passa para cá. Essa é a minha história. Tem milagres. Deus te dá dicas. Ele abre portas. Ele cura doenças. Ele providencia para o seu sustento. Diz que na igreja primitiva não tinha nenhum necessitado. Olha que coisa maravilhosa. Não tinha um crente padecendo de necessidades, porque o Senhor estava através da igreja suprindo. Então, dá uma olhadinha em Atos e começa a ver como que pode ser a referência para a sua história de vida. Agora, para a sua história da composição de Atos 29/2020. Atos 29, você e Deus formam uma equipe imbatível. Você acredita nisso? Diga para você, irmão, você e Deus formam uma equipe que ninguém pode segurar. Quem crê, diga amém, Jesus. Então você pode sonhar, crente. Você pode sonhar com tranquilidade. Agora, para terminar essa palestra, você sabe, pastor, quando fala está terminando, como é que é o negócio, né? Então, como segunda parte, a primeira parte é revisar Atos para encontrar evidências do que Deus pode fazer. E eu acho que convenci você de uma coisa: o Espírito que age em Atos é o Espírito que age na igreja. O Espírito que habitava nos apóstolos é o mesmo Espírito que habita em você. As realizações desse Espírito não ficou menor hoje, ela continua sendo do mesmo tamanho. O grande diferencial de acontecimento está num pontinho só: a sua fé. Jesus falou assim, seja feito segundo a sua fé. Seja feito segundo a sua fé. A mulher que estava com doença do fluxo de sangue por 12 anos, o Senhor falou, a tua fé te salvou. Algumas pessoas que precisavam de cura e foram, a tua fé te salvou. E eu transmito para você essa palavra hoje. A tua fé é quem vai te salvar. É a tua fé no lugar certo. É a tua fé na posição certa. A sua fé em Jesus de Nazaré, o Senhor, é que vai fazer acontecer. Mas agora tem um segredo em livro de Atos. Um segredo. Eu poderia pegar ponto por ponto aqui, mas não vou fazer isso aqui com você. Você vai ler isso aqui depois e vai encontrar. Existem 5 pontos que percorre todo o livro de Atos, que os apóstolos experimentaram, e que se você experimentar, você vai também se conectar na mesma ambiência
na mesma dimensão em que os apóstolos viviam naquele tempo. E esses 5 pontos estão nos textos que eu li nessa noite. Primeiro, deixa eu falar para você, Atos 5:20. Volta de novo lá, esse versículo. Pode projetar aqui para mim, meu filho. 5:20. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Isso aqui é muito importante na nossa vida. Dirijam-se ao templo, disse o anjo ao Pedro, e relatem ao povo a mensagem desta vida. Olha essa palavra, senhores. A mensagem desta vida. Deus quer que a mensagem desta vida seja relatada ao povo. Eu tenho andado por muito tempo na igreja e uma grande dificuldade que os crentes têm, que nós temos, é entender essa vida. Por causa do quê? Por causa da nossa experiência. Nós olhamos para uma passagem da Bíblia e olhamos para a nossa experiência. Nem sempre a nossa experiência bate com o que está na Bíblia. E quando eu olho para a minha experiência e não bate com o que está na Bíblia, eu passo a andar por vista, não por fé. Mas eu permaneço com fé quando eu faço uma avaliação da minha experiência e olho para a palavra e digo, mesmo que a minha experiência agora não esteja conforme o que a luz da Bíblia relata, eu ainda prefiro crer, não na minha experiência, se eu sou fraco, se eu sou forte, se eu me levanto ou se eu caio. Eu prefiro acreditar na palavra, eu fico com a palavra, porque ficando com a palavra, eu deixo de andar por aquilo que eu vejo para andar por aquilo que eu creio. E esta passagem aqui nos desafia assim, senhores. Palavra vida desse texto. A vida, conforme eu falei para vocês agora mesmo, ela é maiúscula ali. É o cuidado que o Espírito Santo tem na tradução desse texto. Porque tem 3 palavras na Bíblia que são traduzidas do grego para o português para a palavra vida. Deixa eu falar aqui para vocês rapidamente. Primeiro, bios. Bios. Tiago fala assim, o que é a vida? A vida é como um vapor, é como uma neblina. Quando Tiago fala assim, o que é a vida? Vida ali é bios. Como é que eu sei? Então eu tenho um programa de computador aqui no meu tablet, que abre o lexo do grego. Aí, né, eu sei de tudo aqui. Quando eu abro ali, boto o dedo, eu fico sabendo de tudo. Aí eu abri ali, botei o dedo em cima, vida ali é bios. E Tiago faz a pergunta, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida biológica, entende? Nossa vida do corpo físico, a nossa vida humana, material, por assim dizer. O que é a vida? É como uma neblina. É como uma flor que de manhã, é como o capim que de manhã. São metáforas da Bíblia para dizer o que significa essa vida. Então, a vida biológica, ela é passageira. 70, 80 anos, 100 anos hoje, mas ela passa. Há uma segunda palavra para a vida que está nos textos de Jesus, nos evangelhos, muito conhecidos nossos. Jesus fala assim, aquele que perder a sua vida, achará. Aquele que perder a sua vida, achará. Vida ali não é bios. Vida ali é psique. De onde vem a palavra psicologia, de onde vem a palavra alma, no nosso português. Jesus está falando assim, se você não perder a sua vida da alma pela fé, colocando-a na cruz, você não vai encontrar a verdadeira vida. A verdadeira vida se acha à medida em que a vida psicológica da minha própria mente, das minhas emoções e da minha vontade são cravadas pela fé na cruz. Então, vida ali não é nem bios e não é também a terceira palavra que aparece aqui em Atos 5:20. A palavra que aparece em Atos 5:20 não é bios e nem psique, é zoe. Zoe. A palavra zoe, para o grego daquele tempo, era uma palavra que significava um tipo de vida que não se pode descrever com palavras humanas. O livro de Hebreus fala dessa vida assim, é uma vida indestrutível. Quando Jesus falou para os fariseus, João capítulo 5, ele falou assim, assim como o Pai tem vida
em si mesmo outorgou ao Filho ter vida em si. O único que tem vida é o Pai. Porque a vida que o Pai tem é uma vida eterna. É uma vida incriada. É uma vida independente. E para fazer essa vida ser conhecida por nós, o termo vida do português aqui é Zoe. Então, em linhas gerais, Zoe é vida eterna. Vida eterna. O anjo falou, vai lá e fala a mensagem desta vida. Em que consiste a mensagem desta vida? A mensagem desta vida é o seguinte, que você tem uma vida biológica, que você tem uma vida psicológica, mas você tem uma vida divina, que foi colocada dentro de você, na hora em que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando o crente é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo faz esse crente nascer do alto. Nós já nascemos aqui na terra, já temos aqui da terra, preste atenção, a vida biológica e psicológica que nós recebemos dos nossos pais, mas nós não temos a vida eterna. Mas quando o Espírito Santo vem morar na vida da gente, a gente nasce do alto, e o que vem do alto é uma vida superior, é uma vida indestrutível, é uma vida que nunca iniciou, e é uma vida que nunca vai terminar, é a vida eterna. E para concluir esse raciocínio, recito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem alguém que crê aqui nessa noite? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Crente, pode aplaudir, aplauda. Tenha a vida eterna. Eu grito muito. Se ficar muito alto, vai baixar aí, tá? É porque eu fico empolgado com a palavra do... É isso que você falou, Sérgio, agora há pouco? Eu fico assim meio aleluiado. Eu vou... Entendeu? Daqui a pouco eu pulo aí, eu pulo. Então, a vida eterna. Quando Paulo, quem falou muito disso da vida eterna, é Paulo, nos escritos. Paulo teve uma visão de Jesus diferente, porque Paulo usa muito o termo Cristo, pode ver. Cristo, 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 Cristo. Abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ressuscitados com Cristo Jesus. E ele diz em Colossenses capítulo 3, quando Cristo, que é a tua vida, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Irmão, a Bíblia fala que Cristo é a nossa vida. Cristo é não é Jesus. Não é Jesus, é Cristo. Qual é a diferença? É que Jesus trata-se do ministério terrenal do Senhor, enquanto andou com os apóstolos aqui nos evangelhos. Mas quando se fala de Cristo, fala do Cristo ressuscitado dos mortos. Porque Jesus é um nome, Cristo é um título. E ele recebeu esse título quando foi assunto aos céus. Agora, o nosso Jesus, que viveu, morreu, ressuscitou, ele voltou para o céu. Ele saiu de lá como Deus. Ele podia ter falhado, mas ele voltou como Deus. Ele na sepultura e ressuscitou glorioso crente. Esse Cristo está sentado à direita da majestade nas alturas e habitando dentro de cada um daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Diga amém. Então ele habita em você. E esse Cristo, Paulo disse em 2 de Coríntios, esse Cristo que está em você não é fraco. Cristo não é fraco. João, falando essa mesma palavra, disse assim, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Então há muito problema no mundo,
Há muita circunstância no mundo, há muito embate no mundo, há muita doença no mundo, há muita dor no mundo, mas maior é aquele que está dentro de você. Quem é que está dentro de você? É Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a nossa vida, e é uma vida que nunca vai terminar. Crente do avivamento bíblico, você não vai ter a vida eterna quando deixar esse corpo e entrar no céu. Você já tem essa vida eterna na hora que você crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz assim comigo. Estenda seus 4, 5 dedos aqui para frente. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Me permita. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar? Vamos lá. 1. Eu não jantei, mas estou falando mais alto que vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Eu ainda vou jantar. Por isso eu falo mais alto que vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para o seu irmão e diz assim: são 5 os fundamentos para uma vida de milagre. Falei o primeiro. A vida ressurreta. A vida que venceu na morte. A vida que venceu a tumba. A vida que venceu Satanás. A vida que venceu a doença. A vida que venceu as limitações humanas. A vida que passou pelas nossas dificuldades, mas passou com vitória. É o único que entrou pela casa da morte e saiu do outro lado. Ele está vivo, Jesus Cristo. Agora Ele é a tua vida. E se Ele é a tua vida, Ele não é a tua vida para fazer você uma igreja uma igreja com imagens. Uma igreja que tem santo nas paredes. Ele colocou vida em você para essa vida funcionar. Essa vida funciona. E o milagre de Deus está nesta vida. Toda vez que essa vida opera, um milagre acontece. Está entendendo? Toda vez que essa vida... E essa vida é tão tremenda, pastor Samuel, que Jesus falou assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, no seu interior vai fluir rios de água viva. Ó. Você já viu isso? Tá? Né? Aí está o crente assim: mas eu estou sofrendo tanto nessa vida. Acorda, crente. Mas o diabo está fazendo um arraso lá em casa. Acorda, crente. Mas no meu serviço então eu vou até falir lá. Acorda, crente. Porque não sei o que, minha vida financeira, só no vermelho. Acorda, crente. Por que acordar? Porque a vida que ninguém pode vencer já está morando dentro de você, para fazer diferença na sua vida, para fazer você sonhar e para fazer você viver os sonhos de Deus na sua vida. Escreva Atos 29/2020 no poder da vida de Cristo na sua vida. Outra coisa que eu quero falar. Há uma coisa aqui em Atos que eu já li hoje. Agora eu vou mais rápido. Quando Pedro entrou estava entrando no templo, na porta formosa, o aleijado queria uma esmola. E Pedro disse: olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Olha essa palavra. Não falou Cristo. Em nome de Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, é o mesmo Cristo que foi assunto aos céus. Mas aqui, para a cura, ele não falou te curo em nome de Cristo. Ele disse: eu te curo em nome de Jesus, o Nazareno. Quando ele entrou para dentro do templo, o pessoal ficou olhando para ele e Pedro falou assim: o que vocês estão olhando para nós? Como se nós, pela nossa própria força e piedade, pudéssemos fazer esse homem andar. Mas fiquem sabendo vocês que é no nome de Jesus. A fé que esse homem teve neste nome é o que o fez levantar daí. Então, a cura deste homem não é por conta da nossa piedade. A cura deste homem é por causa do nome de Jesus. Um dia Paulo estava indo para o lugar de oração e uma jovem adivinhadora vinha adivinhando atrás dele por muitos dias. Quando chegou uma hora, a hora designada por Deus, Paulo olhou para a mulher e disse assim: em nome de Jesus, sai dela! E o espírito maligno foi embora. Você tem força contra o espírito maligno no nome de Jesus. Vai guardando a dica. Cura divina
no nome de Jesus, o Nazareno. Libertação dos espíritos malignos, em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus é, está no seu nome. Tudo que Jesus fez, está no seu nome. Tudo que Jesus conquistou, está no seu nome. E quando você chama o nome, você chama para você. É um mistério. Não pergunte para mim como que é, porque eu não sei. E também não quero saber. Eu quero é saber da fé no nome de Jesus. Uma coisa é certa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar o nome. Invocar é chamar. Invocar é uma palavra que não só apenas chamar, mas invocar é trazer para perto. Colocar no ambiente, é trazer para o momento. Quando a pessoa está doente, você chama o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque foi Jesus, o ser humano, que levou as dores sobre o seu corpo. Foi Jesus, o ser humano, que levou a nossa maldição sobre o seu corpo. Foi Jesus, o ser humano, que levou a morte sobre o seu corpo. Então há poder. Por quê? Jesus venceu na vida. Jesus venceu na morte. Jesus venceu na ressurreição. Jesus venceu sendo recebido na glória. E por isso que Paulo fala assim: e Deus deu a ele um nome. Deus o abençoou, Deus o coroou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima no céu, embaixo na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, Jesus é o Senhor. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então eu digo para você o seguinte: fala o nome de Jesus o dia inteiro. Levante da cama e já fala o nome de Jesus. Ande pela rua falando o nome de Jesus. Enfrente as tempestades das enfermidades, o levante das trevas, o levante do inimigo no escudo do poderoso nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é o nome mais sublime, mais doce, mais maravilhoso, mais grande. É um nome eterno, que lá no céu os anjos se dobram, aqui na terra os homens se dobram, e lá no inferno os demônios se dobram, porque no nome de Jesus há poder. Use o nome de Jesus. Assim como você tem a vida de Jesus, você tem o nome de Jesus. Para que serve a vida de Jesus? Para te elevar acima das circunstâncias. Para que serve o nome de Jesus? Para te curar e te livrar das hostes do maligno. Quer construir 2020, ou Atos 29/2020? Construa no nome de Jesus. Você vai fazer uma compra no supermercado? Faz em nome de Jesus. Você vai comprar um par de sandálias? Faz em nome de Jesus. Você vai comer um lanche? Chega lá no lanche, no cara do lanche, do carrinho do lanche, na loja do lanche, no McDonald's, me dá um lanche do Mac em nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça no nome de Jesus. Cante o nome de Jesus. Salmodeie o nome de Jesus. Encha a tua casa com o nome de Jesus. Entra na sala da tua casa marchando em nome de Jesus. Entra no seu quarto marchando em nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Aqui é o nome de Jesus que prevalece. Aqui não, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Igreja do Avivamento, o nome de Jesus. Faz assim, são 5. Vamos ver se eu consigo. A minha cabeça não vai. Vocês têm que me ajudar. Número 1, a vida de Jesus. Então, número 1, fala comigo. Número 1, a vida de Jesus. Número 2, o nome de Jesus. Coloca mel na boca e fala Jesus. Olha que coisa maravilhosa.
Irmão, está acontecendo um reboliço no mundo espiritual agora. Fala, o nome de Jesus. Irmão, você está sendo curado agora no nome de Jesus. Irmão, você está sendo liberto agora em nome do Senhor Jesus. Porque quando você fala esse nome com fé, alguma coisa acontece. Então diga assim, número 2, o nome de Jesus. Agora o número 3, hein? Olha para o seu irmão assim, prepara para o número 3. Abre, por favor, o capítulo 4, versículo 31 aqui, para os irmãos me acompanharem. E para mim não perder. Jeremias falou assim, achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Pedro falou assim, desejando ardentemente, como um ser recém-nascido, o leite racional para o crescimento, se referindo à palavra de Deus. Tiago falou assim, estejam vocês enxertados na palavra de Deus. Deus falou para Josué, se você meditar nesse livro, falar nele, meditar nele, você vai ser bem sucedido aonde quer que você for. Você vai prosperar em todos os seus caminhos. Salmo 1 diz que o homem é bem-aventurado por meditar na palavra de Deus. O Salmo 77 que nós lemos hoje, lê e relê esse salmo e veja quantas vezes aparece a palavra meditar, meditar, meditar e meditar. Por que meditar? Porque quando a gente medita, faz a palavra de Deus vir para dentro do coração. Quando a palavra de Deus vem para dentro do coração, o verbo se torna carne, ou seja, a palavra de Deus, que é verbo, no seu coração se transforma a vida. Uma pessoa com a vida cheia da palavra é uma pessoa com a vida de milagres. Quer experimentar milagres? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, anote, coma a palavra, leia a Bíblia. Não deixe a Bíblia no carro, crente. Chega em casa, deixa ela no carro, porque domingo você volta na igreja, está no carro lá já mesmo. Não, leva a Bíblia para você. Abra o seu celular para ler a Bíblia. Pega o seu tablet, abre o seu computador, mas leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Coma da Bíblia. Beba da Bíblia. Se alimente da Bíblia. Fique cheio da Bíblia. Seja um homem, uma mulher da Bíblia. Paulo falou assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Porque à medida que você fala a palavra acontece. Porque nossas palavras são sementes. Quando nós lemos a Bíblia, memorizamos a Bíblia, decoramos a Bíblia, lemos a palavra passa a fazer parte da nossa estrutura de coração. E aquilo que enche o nosso coração, enche a nossa boca. E eu falando a palavra, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus vai acontecer na minha vida. A palavra de Deus não vem no éter, ela não cai assim por acaso, ela vem quando você lê. E outra coisa, não é para você entender não. Há pessoas que falam assim, eu leio mas não entendo. Mas não é para você entender, é para você ler. A bem-aventurança não está em entender, a bem-aventurança está em ler. Mas e se eu ler e não entender? Não se preocupe, leia. Porque Jesus falou assim, a carne para amar aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Leia a palavra, leia a grafia. Quando você lê a grafia, o Espírito Santo coloca vida na palavra, e essa palavra vem para dentro do teu espírito, e vindo para dentro do teu espírito, vai encher teu coração, vai encher a tua mente, vai encher a tua casa, vai encher o seu trabalho, e vai te dar uma colheita maravilhosa com as sementes da palavra de Deus. Faz assim para mim. Faz assim para mim agora. 4. Olha para o seu irmão e fala assim, 4. Fala assim, número 4. A palavra de Deus. Agora eu vou falar mais um. Está ali nesse texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos, é uma palavra profunda demais. Todos eles foram cheios
do Espírito Santo. Todos. Eles oraram, tremeu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Você quer uma vida de milagres? Se aproxima com o dono do milagre. Melhor dizendo, se aproxima do dono do milagre. Você quer viver um Atos 29/2020 de milagres? Fica perto do comandante dos milagres. Quanto mais perto de uma pessoa você fica, mais você parece com ela. A afeição do coração faz isso. Quanto mais você fica perto do Espírito Santo, mais você se parece com o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vida de milagre em Atos percorre essa verdade. Foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 foram cheios do Espírito Santo. Atos 4 foram cheios do Espírito Santo. Atos 19 foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Eu falei no início dessa palestra que o Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes em Atos. Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo em ação. Crente, você vai ter uma vida supimpa, uma vida estourando a boca do balão, uma vida de milagres, se você ficar perto da pessoa do Espírito Santo. Porque pensa numa pessoa que é craque em fazer milagres. Você sabia que foi o Espírito Santo que caiu sobre os discípulos lá na casa de Cornélio? Você sabia que foi o Espírito Santo que veio como aquelas línguas de fogo que pousaram sobre os crentes? Você sabia que foi o Espírito Santo que veio como um vento veemente? Você sabia que foi o Espírito Santo que veio como uma pomba que desceu sobre Jesus e ungiu-o para o ministério? Tudo que Jesus fez, falou, antes, durante e depois da sua morte e ressurreição, foi pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1 diz assim, que Jesus ficou com os discípulos durante 40 dias, dando instruções pelo Espírito Santo aos discípulos, antes de serem levados aos céus. Você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Você precisa amar a pessoa do Espírito Santo. Você precisa desejar a presença do Espírito Santo. Você precisa ter sede, assim como se tem sede da palavra, sede do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele consola, ele levanta, ele cura, ele revela, ele renova, ele restaura, ele enche o crente. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo. Levante bem alto as suas mãos e aplauda Ele. Agora vamos ordenar a coisa. Faz assim para mim de novo. Sim. Você quer ter uma vida de milagres? 5 coisas. Pela fé. Vamos colocar a coisa no lugar agora. Vamos organizar. Número 1. Só que vamos mudar agora. Você acertando o número 1, não importa que ordem você dá aos outros. Mas o número 1 é o Espírito Santo, gente. Fala assim, o número 1 é Ele. O Espírito Santo. E diga assim, Ele está aqui entre nós, tá ou não está? Aleluia, que coisa, olha a presença dele, olha para você ver. Olha que coisa boa. O Espírito Santo, ó, número 1. Agora a ordem que vem os outros não é tão interessante. Mas vamos tentar seguir a ordem. Então vamos lá, faça comigo. Número 1, o Espírito Santo. Número 2, a vida de Cristo. Número 3, o nome de Jesus. Número 4, a oração. E número 5, a palavra de Deus. Sabe o que eu fiz esse ano? Desenhei minha mão no meu livro de oração. E em cada dedo eu escrevi Espírito Santo, vida de Jesus, palavra, oração e o nome de Jesus. A ordem não importa. Agora um mistério. Se você tentar pegar esse dedo e juntar com o minguinho aqui, olha que dificuldade, olha. Se você tentar viver a vida de Jesus sem Ele, se você tentar viver uma vida de oração sem Ele,
Se você tentar viver uma vida de leitura da Bíblia sem ele, é ruim demais. Fica pesado. Mas que coisa interessante, ele toca cada um deles. O Espírito Santo toca a vida, o nome, a palavra e a oração. Quando você está ligado com ele, ele te coloca dentro da vida, dentro do nome, dentro da palavra e dentro da oração. E se você tivesse 5, Atos 29/2020, o ano dos seus sonhos, um ano de milagres, porque ele é o chefe dos milagres, e ele vai fazer tudo. Olha como é que ele faz, ó. Coloca tudo isso debaixo dele. Guarde essa dica, para você não esquecer. Preciso do Espírito Santo. Eu preciso da vida de Jesus. Eu preciso do nome de Jesus. Eu preciso viver uma vida de oração, que por mim mesmo é difícil demais. Eu preciso me aproximar da palavra de Deus, que por mim mesmo, humanamente dizendo, é difícil demais. Mas Espírito Santo, se o Senhor me der cobertura, se o Senhor me visitar, se o Senhor, vai ficar fácil para mim. Crente, com o Espírito Santo, tudo fica facinho. Está entendendo? Oração fica fácil com o Espírito Santo. Leitura da Bíblia fica fácil com o Espírito Santo. Cura da enfermidade fica fácil com o Espírito Santo. Conhecer a palavra de Deus fica fácil com o Espírito Santo. Então esses 5 pontos levam você, como se você estivesse na pequena área. Quem joga bola entende essa linguagem. O gol está na sua frente. A bola caiu redondinha. O goleiro já foi abatido. É só fazer o gol. Está tudo pronto. É fé. Uma vida de sonhos. Um Atos 29/2020 é possível para aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, porque ele tem a vida de Jesus, o nome de Jesus, a vida de Cristo, o nome de Jesus, a palavra de Jesus e a oração para Jesus. Fique em pé comigo nesta hora. Eu não sei como que está a sua agenda nesse ano, mas tudo na nossa vida começa no altar de Deus. Eu não sei se tem alguma área da sua vida em 2020 que você quer colocar diante da presença de Deus no altar da oração. Eu não sei se é uma salvação de alguém. Eu não sei se é uma cura divina. Eu não sei se é uma libertação. Eu não sei se é a sua vida profissional. Eu não sei se é a sua vida em que sentido seja. Mas o ano está começando, a agenda está começando a ser escrita. Vamos escrever uma agenda maravilhosa. Vamos escrever um Atos 29/2020 para glória de Deus, exaltando o nome do Senhor, obtendo as bênçãos e as vitórias do Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Aquele que quer, aquele que deseja, eu quero orar com você, quero te ajudar na oração, quero entrar na presença de Deus mais uma vez. Não vai ser a última vez desse ano, porque o ano está apenas começando. Mas você não tem um plano para trazer diante de Deus? Você não tem um sonho para trazer diante de Deus? Você não tem uma esperança para trazer na presença de Deus? Enquanto os irmãos cantam e ministram ao Senhor, eu quero convidar você para sair do seu lugar e dar um passo aqui à frente, diante do altar de Deus, e vamos orar juntos.